É isso aí! Salve galera! Estamos aqui para trocar mais uma ideia sobre guitarra e falar de guitarristas que a gente curte. A gente está estreando aqui uma série de papos e conversas e análises de guitarristas e timbres e coisas que a gente curte ouvir e que a gente acha importante os guitarristas conhecerem, né? Isso aí. Referência é uma coisa sempre importante vir pra cabeça. A gente é fruto disso, né? Exatamente. Conhecer a história. E muitos dos caras que a gente ouve hoje, que são às vezes os caras mais modernos, mais atuais, eles têm as referências, às vezes as mesmas referências, né? Aí juntam uma com a outra, aí viram um outro produto, né? Um fruto diferente. Então, referência é tudo. E ver a história da parada é tudo, né? Referência é tudo, cara. Ter coisa no seu HD é a melhor coisa que tem, porque você vai desenvolver uma ideia que você já viu de alguém e isso vai se transformar em outra coisa. E aí é isso, cara. Se você for analisando os guitarristas, você vai pegando, esse aqui pegou isso aqui daquele, esse pegou isso desse, esse pegou isso daquele. Pô, é bom demais. Isso aí é o grande lance. Aí a gente hoje estava pensando em falar sobre alguns caras, e eu escolhi para começar a falar sobre um cara que eu sou extremamente fã, não é à toa que eu tô de Stratocaster, e o Thiago também, que é o John Frusciante, guitarrista do Red Hot Chili Peppers, cara que marcou história no Red Hot Chili Peppers, uma banda que, para quem não sabe, teve vários guitarristas diferentes, e vários muito bons, Dave Navarro, Hilo Slovak. Dos que foram da banda mesmo, teve o outro que é o Josh Klinghausen, como é que fala? Aquele cara que é o último, que agora tá com o Pearl Jam. Enfim, mas o John Frusciante a gente vai falar dele aqui. Frusciante é um cara muito sinistro. Você curte as coisas do Frusciante? Curto pra caraca, mano. Você já ouviu? De funk, pô. Muito foda, né? E a atitude, né, cara? Não é só o funk em si, o estilo em si, mas a atitude que ele tem, o timbre, aquele timbre espetado que corta, mano. Corta. Ele tem um lance. É muito afiado aquilo lá. E eu acho que uma das coisas mais loucas que ele tem é que ele toca com... Ele é um dos poucos caras hoje em dia que toca com um set meio do Jimi Hendrix, assim. Você não vê... Exceto umas bandas de metal, Slayer, esses caras, mas tipo assim, parede, 3 amplificadores, 3 Marshall de 50, 100 watts com 6 caixas 4 de 12, assim, tipo, arrebentando, né? E faz diferença tocar assim. Por exemplo, falando de timbre, eu sinto que o som dele tem muito essa coisa da guitarra e o amp, né? Sobretudo, né? Sim. Essa coisa daquele clean que tem um veneno no clean, né? Que é aquela coisa de volume, de você fazer o falante vibrar, né? Exatamente. Que não é necessariamente, liguei um pedal de boost, Não, bicho... É esfolar o amp, né? Então, pô, isso aí é fundamental pro som dele. E ele faz aquela parada do Jimi Hendrix, que ele vai chegar perto do amp e fica... Aquela coisa que é uma energia, uma realimentação muito louca, que rola o tempo inteiro. Mas ele, aí falando um pouco dos timbres dele, tem umas paradas que são muito loucas que ele usa muito, e ele usa aquele chorus, o antigo, aquele C1, é Boys aquilo? Ou é Holland? É o Holland. Eu tô ligado, é um grandão assim, né? É o Holland, o cinza, assim, né? E aquilo tem um pré. E aquele pré é foda. Então ele soma a guitarra com os pedais dele passando naquele pré e vai pro ampli, pros amplis, né? E fica um negócio muito louco. Eu já experimentei um daquele uma vez, ligado num Marshall, e você chega perto, assim, sabe? Chega perto. E é muito louco. E o cara toca com uma Strato 62, né? Daquela... Que agora até acho que a Fender vai fazer uma série. Acho que fez, né? Não sei se lançou, não vi. Tipo, caríssima. Foda, toda ralada, não sei o quê. E ele toca também com aquela... Ele toca com uma Tele 65, uma Custom. E tem aquela que ele faz umas músicas ou outras, a Gretchen, a Falcon, White Falcon. E aí é o seguinte, eu pensei da gente pegar, falar sobre uns grooves dele que são a essência do Frusciante, que eu acho que é um lance que muito guitarrista tem dificuldade, sobretudo no início. Que é uma jogadinha que ele faz, que é a parada de bloquear o que não vai ser usado, né? Ele tem uma manha, o Frusciante, de fazer aquela coisa do... Vou até tirar o drive. O cara tá tocando todo mundo aqui, mas ele tá soando uma nota por vez. Então ele tá bloqueando tudo aqui na mão, né? Então ele tem essa manha de fazer isso constantemente, né? E muitos grooves dele, você vê que a música vai pro B e o cara tá lá.
notinha que enche, exatamente, né, não é necessariamente um... Embora tenha isso também, né? Sim. Tenha isso. Aí eu peguei aqui pra gente estudar o Under the Bridge. Ele começa na introdução com um Ré maior, né? Com aquela posição de Dó. Depois ele faz... Mas acho que aqui não é onde a gente deveria ir, focar. A gente deveria focar na parte que ele já faz o... Então o que rola? Mi maior, Si maior, e aí a atenção que ele sempre usa essa onda de Jimi Hendrix, assim, né? Essas posições sempre com o dedão fazendo baixo, né? Depois Dó sustenido menor, só que ele faz... É como se fosse uma inversão, né? Com baixo na quinta. E aí ele faz Lá bemol menor e Lá maior. Então ele vai ficar sempre nisso, né? Só que o cara não fica... Não é... Então o cara tá sempre dividindo o que ele tá tocando, sim, né? Aí é aquela coisa de Jimi Hendrix, né? Exatamente, ele faz... Aí ele... Tem hora que ele vem direto, tem hora que ele faz essa passagem, né? Geralmente na segunda. Então, fica a onda do cara, ele vai expressando com essas paradas. Quem fazia isso muito era o Jimi Hendrix, né? Caraca. A coisa do... Né? Essa parada, tipo esses double stops, sempre essas aberturas, slide, né? Puxando. Exatamente. Exatamente. Nunca o cara vai parar num dó e ficar aqui, ó. Ele vai fazer sempre... Ele tá sempre presente também, porque é diferente de fazer isso aqui, ó. O cara tem uma... Exatamente, tem essa coisa da mão de... Essa sujeira é importante. Tem essa sujeira importante. Porque se pegar o riff dele e fizer só paletando nota por nota das que serão tocadas, fica magro, né? Fica magro. Parece que, tipo assim, tá faltando alguma coisa. Sim, exatamente. Aí você bota aquela sujeira... Tem que ter sujeira, exatamente, tem que ter sujeira, né? E aqui também, ó. Então, ó. Tô batendo aqui, ó. Tem uma consciência de onde você vai tocar, né? Lá maior. Beleza, isso é a primeira parte, né? E aí o cara vai ficar nisso um tempão. Aí ele prepara para ir pro B, que é bem legal o B, ó. Ele prepara no Mi com sétima maior. E aí ele faz o refrão que ele faz, né? Isso aqui ele pegou daquela música, eu já vi uma entrevista dele, tem uma entrevista foda dele no Rick Rubin, naquele podcast que é o Broken Records. Tem 4 entrevistas dele, é muito foda. Ele explica várias coisas, como é que ele pensou, como é que ele criou. Ele pegou esse refrão, ele estava ouvindo um disco do Joe Jackson, nos anos 80. Esse Joe Jackson era um cara famoso, e tem um disco dele que chama Beat Crazy, que é muito louco. Aí tem uma música, que eu esqueci o nome agora, que... meio com um reggae, assim. E o refrão o cara faz... E aí ele falou que eles estavam compondo, né? E ele... 1, 2, 3, 4, 1, pá, ele também deu essa pausa. Legal. Pra não ficar... Não ficar óbvio. Então, e aí rola essa coisa bem pontuda e mão direita, né? Porque tem o... Né? Você vê que é um...
Onde seria o silêncio, ele tá tocando junto com o batera também. Né? Nem sei se o batera tá tocando. É junto com a voz. Tem sempre um pensamento rítmico rolando junto na parada, saca? Então, cara, isso aqui e aí eu falo muito. A galera, às vezes eu vejo a galera começando a tocar e tem dificuldade de fazer esses grooves. E aí eu fico pensando que uma das coisas que mais eu faço é a coisa a rítmica, né? A rítmica, e é como se fosse um pêndulo, né? Ó. Sim. Até as que eu não toco, as que a gente não toca, a mão tá indo e voltando. Que ajuda a ter firmeza quando for atacar, né? Aí você já vai estar no lugar certo. Já vai estar no lugar certo, é só acertar a corda. Então você já tá no lugar. Se você para aqui, ó, você vai... Você pode entrar meio... A sessão do back vai entrar meio fora, exatamente. Né? Aqui você liga o motorzinho do time da música ali e já foi, bicho. E você tem todas as notas mortas pra poder tocar, né? Então você tem uma variedade de sons rítmicos que você pode fazer, né? Então isso eu acho genial dele, cara. E aí no final o cara ainda vai pra um C que ele faz... Bem Jimi Hendrix também, né? Tudo aberto, Lá maior, Lá menor. Só que, ó... E é isso, cara. Essa é uma música genial. Se você for pensar, é uma coisa genial. E parece fácil, e é fácil, mas tem a manha. Sim. O jeito de fazer ali, né? O jeito de fazer ali. Então cara. A lição dessa música aí pra gente são, pelo menos que eu entendi, foram duas, né? O lance de você pegar as notinhas em vez de só tocar um acorde ou fazer uma notinha por vez, você atacar numa nota mais com a sujeira. Exatamente. E o lance dos acordes com aqueles double stopzinhos, né? Exatamente, então, os acordes com double stopzinhos. Se o cara que tá assistindo ali quiser fazer implementar isso numa outra harmonia, vamos tentar construir uma parada? Vamos. Vamos pegar uma base aqui, por exemplo. Vamos usar isso. Uma coisa bem simples, vamos tentar fazer alguma coisa. Sol, Ré e Dó. Por exemplo, já poderia rolar. Versões do Dó aqui, né? Como é que seria tipo, isso aqui, ó. Que eu já fiz, ó. Pegando a quarta aqui, né? Já vim pro Ré aqui, ó. Legal que eu já enxergo dessa forma. Não sei se de repente, talvez seja pra você também. Você tem o Ré aqui e o relativo menor seria o Si menor. Exatamente, eu penso assim também. Ré menor, Si menor. Total. Então aqui, você arrasta pra cá. Exatamente. Você tem todos os double stops favoráveis pra isso, né? Exatamente. E pro Dó a mesma coisa, né? Exatamente. Legal. É só você pensar numa pentatônica menor do sexto grau, só que frisando mais a tônica aqui, se você não vai ficar estacionando na sexta, né? Então já... E eu também faria, em vez de fazer... Eu já faria aqui, né? Igual você fez, né? Não sei porquê, né? Mas é uma coisa que a gente vai ficar repetindo a quinta e a quinta aqui. Não tem tanta necessidade. E também tem uma questão de timbre, né? De região. Porque, por exemplo, vamos pensar na banda deles lá. Tipo, a formação, o baixo ele já faz bastante movimento. Exatamente. Então, a região grave vai estar bem preenchida. A gente pode ficar mais na ponta. Exatamente. Eu acho que isso colabora muito pro som dele também, dele se encaixar o instrumento na proposta, né? Total. Se for, por exemplo, uma guitarra solo, aí, sei lá, acho que tem mais espaço pra gente vir fazer alguma coisa mais aqui em cima, né? Se for só você tocando, aí beleza. Mas, pô, com uma batera, um groove, um baixão rolando, se tivesse um órgão também, aí mesmo que pede pra gente ficar mais nas pontas, nesses voices, né? Isso é legal, porque também é uma forma de enxergar o instrumento
pra se colocar bem numa mix, pra se colocar bem tocando em conjunto, né? Isso faz toda a diferença. A escolha do shape do acorde, total. Né? O lance do caged, o voz. Total. Uma coisa é você fazer dó aqui, outra coisa é você fazer dó aqui. Já muda pra Muda caraca, totalmente. Né? E você fazer dó aqui, então... Não só a sonoridade, mas a forma que a gente ataca. Porque aqui, como tem corda solta... Você não vai... Exatamente. Você tem um jeito de encarar. Aqui... já te leva pra outro tipo de paletada, né? Exatamente. Então, tipo, um dó aqui, eu vou... Pô, nesse som aqui, eu acho que eu vou nesse aqui que vai... Exatamente. Aqui já tem que ser mais esse. Né? Aqui você consegue espetar mais, pois né? Quando você usa essa... Você usando o dedão aqui... Eu gosto muito de tocar assim, né? E você tem esses double stops todos aqui, né? Sim. Então é legal pra caramba. Sim. Isso eu acho que é uma onda muito louca. Eu acho que é legal também que esses caras fazem, que eles trabalham com silêncio, com espaço. Não necessariamente em toda música que você for tocar, você tem que ficar aqui, ó. Você não tem que preencher tudo o tempo inteiro. Basta um... Né? Então essa coisa de trabalhar com silêncio, o baixista faz... Não tá todo mundo... Sim. E a intensidade também, né? Porque, por exemplo, não dá pra você ficar fazendo isso de tocar uma nota só, por exemplo. Sim. Fraco, tipo... Não dá. Então, se você tá fazendo isso aqui, é porque é um momento de tocar forte. Então, o silêncio, os espaços, mas também a força que você ataca, né? Sim. Quer ver? Por exemplo... Vou fazer a mesma base e vou tocar numa intensidade só. Aí você vai tocando fazendo uma linha mais leve. Tá. E depois você ataca mais pra ver o que você vai usar. Tá. Baseado em tudo isso daí do John. Tá. Vamos lá. Vai. É o jeito de se expressar. E você fez uma parada muito louca, você fez uma hora que você fez Isso aqui, cara, é uma coisa que eu também acho foda. Pensar como baterista, entendeu? Não, e você também, os ataques, você fez uns ataques no lugar de foi tipo... Aí você fez... Exatamente. Porque a música ela ganha um movimento, ela ganha uma vida. Exatamente. E aí, claro, a cada show vai ser de uma forma diferente, a cada apresentação vai ser de uma forma diferente. A interação. Aí se você faz um lance desse, é impossível o batera ele continuar tocando do mesmo jeito. Ele vai... Você tá chamando o cara. O cara vai chegar junto, entendeu? E, pô, aí a música cresce, né? Aí o instrumento, ele tá não só fazendo o papel dele mesmo, mas ele tá influenciando todo mundo. Então a guitarra ele vai chamar ali e a banda vai para um outro lugar. Aí o cara ele já vai esticar na voz, já vai fazer uma outra parada, então tudo colabora pro desenvolvimento, né? Não, e aí é o seguinte, aí voltando na parada, primeira coisa que a gente falou, o negócio da referência. Guitarrista precisa, eu acho que uma das aulas principais que todo guitarrista tinha que ter era de bateria. O guitarrista tem que ouvir o baterista. Tem que ouvir pra caraca.
Porque a galera vai tocar guitarra e fica estudando escala, modos gregos, harmonia, e não presta atenção nos bateras, entendeu? E, cara, você vai tocar numa banda, você não vai tocar sozinho. Você tem que saber interagir com os outros. Sim. Então você precisa ouvir o que os caras estão fazendo. Principalmente a sessão rítmica, sacou? Então o cara que tem a referência, o Frusciante tem referência rítmica pra caceta. Sim. E o Jimi Hendrix, ele é um dos caras de mão direita mais foda que tem. De groove, se você for ver os grooves do cara, porque era um trio, tem que encher. Encher pra caraca, pô, né? John Mayer, esses caras são bons de groove pra caceta, cara. Steve Ray Vaughan, porra. Steve Ray Vaughan é demais, cara. Eu já vi o Steve Ray Vaughan tocando o Superstition? Sim. Pô. É um groove muito sinistro, cara, entendeu? Sim. Os caras têm muito groove. Então, cara, eu acho que a lição que fica desse papo sobre o Frusciante é isso, é você saber pegar você saber explorar o que você tem num acorde aqui e todas as possibilidades que ele pode te dar e pensar de forma rítmica, né? Então, né? Trabalhar a coisa da palhetada no lugar correto, de abafar as cordas no lugar correto, né? Essa dica que você deu é muito boa, do cara poder pensar num acorde maior aqui e pensar no sexto grau menor aqui. E aqui ele ganha toda a pentatônica para ele fazer os double stops, né? Então, cara, ritmo, tocar com batera, achar essas possibilidades de abertura do acorde, inversões e groovar, né? É isso aí. Silêncio, a atitude. Exatamente. Tudo isso tá junto. Tudo isso tá junto. É isso aí, galera. John Frusciante, recomendamos. Bora ouvir, bora estudar. Bora. Mestres da música, chega mais na plataforma. Se você estiver interessado em estudar mais, clica no link que tá na descrição. E vamos que vamos. Vamos estudar. Vambora. Valeu.